To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. O problema de dizer exatamente qual é a primeiríssima história em quadrinhos a ser publicada sempre é meio espinhoso, porque elas estavam flutuando, vamos dizer assim, no caldo de cultura do final do século XIX e no começo do século XX, e começaram a aparecer quase que ao mesmo tempo em diversos lugares, né? Tem estudiosos europeus, por exemplo, que dizem que Rudolf Topfer, que era um cartunista alemão, foi o criador das primeiríssimas. Não é? Aqui no Brasil a gente fala do Nhoquim, que é a obra principal de um grande desenhista que era um imigrante italiano, Angelo Agostini, cuja revista, feita integralmente por ele próprio, a revista ilustrada, era um sucesso de vendas. O Yellow Kid, que hoje é nome de um prêmio, ele é também um personagem pioneiro no mercado americano. O que a gente pode dizer é que os quadrinhos começaram a pipocar. Era uma coisa meio difícil a gente aceitar aqueles homens andando com as cuecas para fora das calças. Não é? Isso existia por quê? Porque tinha que imprimir numa cor bem viva, porque era uma coisa... O dinheiro que se tinha para imprimir um gibi de super-herói era pouco. Vamos dizer, a capacidade de produção que Neguinho tinha era muito pobre. Então, eles imprimiam em cores vivas e simples, para ser fácil de imprimir e para a pessoa bater o olho no personagem e identificar de cara. Hoje em dia a coisa ficou mais sofisticada, mas podemos dizer que, como um resquício disso, as roupas dos super-heróis ainda são espalhafatosas. Porque você bate o olho na roupa do super-herói e acha aquilo escandaloso, né? E não deixa de reconhecer. Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster em meados da década de 30, tendo a sua primeira aparição em 1938, na revista Action Comics. Assim começava a Era dos Super-Heróis. O Super-Homem é o primeiro super-herói caracterizado e reconhecido como tal. Tem alguns precursores, como o Mandrake e o Fantasma, mas eles não têm a vida separada. O que caracterizaria um super-herói? O cara tem, de um lado, faz um monte de coisas impossíveis, mesmo que não tenha superpoderes formais, como é o caso do Batman, que supostamente não tem superpoder nenhum, mas faz cada coisa que é difícil de acreditar, né? E do outro lado, tem uma vida pessoal escondida debaixo da máscara, né? O Fantasma não tem. Né? Ele demorou anos e anos mascarado até poder casar com uma moça que sabia que ele era aquele cara mascarado mesmo, não tinha diferença entre ele sem máscara e ele com máscara. Né? A Diana Palmer achava que ele era o Fantasma e pronto. Né? Agora não, o Batman é o Bruce Wayne, né? O Super-Homem é o Clark Kent, o Capitão América é o Steve Rogers. O personagem que criou esse modelo da identidade secreta e dos superpoderes é o Super-Homem. O Super-Homem ele é muito importante não só para os quadrinhos de super-herói, como para a história dos gibis em geral. Porque nos Estados Unidos, o Super-Homem foi o personagem que inaugurou histórias feitas para gibis. As revistas que haviam antes da revista do Super-Homem, antes da Action Comics, eram revistas que republicavam séries que já haviam saído em jornal. Né? Tanto que o gibi mais conhecido que tinha era o Famous Funnies. Se a gente considerar que funnies, engraçados, era uma denominação genérica para história em quadrinhos, então Famous Funnies queria dizer histórias em quadrinhos conhecidas. Né? E aí eles só republicavam e compilavam coisas que já tinham saído no jornal.
né? Já na Action Comics, aquela tira que não conseguiu ser vendida para jornal nenhum, que os camaradas foram ridicularizados em todas as redações, porque ninguém ia acreditar naquele homem que dava aqueles pulos impossíveis, saiu no gibi e o gibi vendeu feito água. Então é uma história justamente do sucesso da coisa que se espera que não dê certo. E o negócio deu muito certo, desde o começo. Eu acho que a gente pode atribuir o crescimento de desenhistas não norte-americanos, nesse sentido, desenhistas estrangeiros ao mercado americano, a gente pode atribuir o acesso dessa gente ao mercado de trabalho ao fato de que os lucros dos filmes estão sendo reinvestidos para dentro dos quadrinhos. Então você tem um nível de pagamento consideravelmente melhor do que era, né? Então desenhistas que não considerariam trabalhar no mercado americano, hoje trabalham. Né? É diferente do que aconteceu, por exemplo, com as Filipinas, da onde saiu o grande desenhista do Conan o Bárbaro, o Alfredo Alcalá, né? Eles eram muito mal pagos no seu país de origem, faziam quadrinhos belíssimos, mas eram desconhecidos e eram muito mal pagos. Então, eles foram mão de obra barata para o mercado americano nos anos 70 e 80. Hoje em dia tem muito mais gente interessada, e não oriundo de países terceiro-mundistas apenas, mas, como você disse, italianos, franceses, de diversos lugares assim, interessados em fazer quadrinho de super-herói. Por quê? 1, os caras cresceram lendo super-herói. 2, o pagamento para eles está compensando. São jovens brasileiros extremamente competentes que, diferente de outras gerações, cresceram lendo só super-heróis, né? Um homem 10 anos mais velho do que eles, como eu, né? Ou, para falar de um desenhista 10 anos mais velho do que esses rapazes, como é o caso do Miguel Deodato Filho, né? Que se assina Mike Deodato, nós somos pessoas que crescemos em contato com uma tradição meio escangalhada, mas que existe, que é a tradição do quadrinho brasileiro. Agora, o Ivan Reis e o Renato Guedes, e até o Fábio Moon e o Gabriel Bá, mal suspeitam que era feita história em quadrinhos no Brasil, né? É bom sublinhar o fato do Fábio Moon e do Gabriel Bá, porque eles são desenhistas que têm texto, né? Pessoalmente, são pessoas que nem gostam muito de super-herói, né? E conseguiram entrar nesse mercado americano porque são desenhistas. Têm feito algumas coisas com textos de outras pessoas e estão trabalhando para esse mercado deles, né? A diferença deles com esses rapazes que fazem super-heróis é justamente isso. Eles têm uma visão mais pessoal. É difícil, é impossível. Assim. Na verdade, não existe... acho que eu não conheço ninguém que não tenha que se virar em outro... Eventualmente, não. Tem um outro que fura o bloqueio. Você vai pensar, sei lá, no Geli, no Laerte e tal, que são caras que vieram de uma outra época e tal. Inclusive, quando a imprensa era uma coisa mais valorizada, né? O salário, as pessoas tinham carteira assinada, trabalhavam. Hoje em dia, você trabalha no jornal fazendo quadrinhos, eles pagam pelo trabalho, assim, você como pessoa jurídica e tal. E é muito menos do que na época, né? quando se pagava salários, benefícios e tal. Então, hoje em dia já é ruim, porque não só pelo mercado em si, que sempre foi meio, assim, sempre foi esquisito. Nunca teve, assim, os jornais não tinham já há muito tempo não tem um espaço grande de quadrinhos, mas também porque a imprensa de uma forma foi sucateada com a internet, com tudo. Então eles agora não estão podendo pagar muito mesmo. E a gente já nunca foi muito valorizado e tal, então acho que é muito difícil. É mais facilidade, a gente tem simplesmente a internet, a gente tem sabe, assim, se você... Eu me lembro quando apareceu o Rafael Grampar, por exemplo, é um cara que esse cara devia estar escondido numa caverna, porque ele acho que ele tem 30 anos agora, 29, sei lá, e era para eu ter ouvido falar nesse cara há muito mais tempo, mas de repente apareceu na internet, eu vi, caramba, esse cara é um gênio, um cara que, imagina, ele não deve nada a nenhum artista gringo, assim, pelo contrário, ele tem uma coisa nova no traço dele que eu olhei e vi, esse cara vai estourar, e não deu outra. Ele é um cara que tá aí, já, imagina, já devia estar até mais tempo, assim, não sei onde é que ele estava antes. Tem a velocidade da internet, tem o lance a gente sempre teve talento, a gente pode muito bem, a gente pode muito bem, há muito mais tempo a gente podia estar exportando desenhistas e tal. Calhou de ser o momento, porque tem a gente, sabe, tem os gêmeos, tem esse pessoal que já estão preparados para enfrentar o mercado lá fora, e é isso, enfrentaram, ganharam, e tem mais gente vindo aí, eu tenho certeza. Não é dos quadrinhos em geral, não é? É de uma subcultura dentro dos quadrinhos, que é o quadrinho de super-herói.
né? O quadrinho, porque a gente tem quadrinho de todo tipo, todo estilo, né? E alguns sempre foram para adultos, como por exemplo o quadrinho de humor que sai no jornal, nunca foi só para criança, né? A Garo Viking não é uma série infantil, nunca foi, né? Se a gente pode pensar numa série de situações que não eram. Agora, ao mesmo tempo, o que aconteceu com o público dos super-heróis? Hoje você tem pessoas que cresceram lendo o Homem-Aranha e hoje essas pessoas têm 50 anos, amigo. Então, quer dizer, tem um monte de leitores de super-heróis que são leitores desde a infância dos super-heróis que envelheceram. E os super-heróis envelheceram com eles. Em relação especificamente ao Pererê e ao Ziraldo, eu acredito que não fosse tanto pelo ufanismo, mas muito mais porque o Ziraldo era um cara de esquerda, era um sujeito que dava os toques dele, né, nas falas dos personagens, entende? Então, aquilo foi notado, ele era um cara da oposição, um sujeito que foi um dos editores do Pasquim e tal. Então, ele, na verdade, foram em cima dele mesmo, e foram em cima daquilo que... foram em cima dos desenhos, porque era a forma até com que ele ganhava dinheiro e tudo, e para criar um bloqueio em torno. Mas acho que a figura dele é que realmente estava em campo. E o quadrinho, acho que de um modo geral, né, o quadrinho que é feito no Brasil... que de uma forma geral acho que é mais antagônico, né, mais crítico, não batia bem realmente com o governo autoritário, né, com o governo ditatorial. A ditadura militar no Brasil foi um governo iniciado em abril de 1964, após um golpe articulado pelas Forças Armadas em 31 de março do mesmo ano contra o governo do presidente João Goulart, e durou até o ano de 1985. Com os militares no poder, a cultura e a imprensa foram severamente censuradas durante a ditadura. Somente com o passar dos anos apareceu a imprensa alternativa e os festivais de música. A censura só veio afrouxar no início dos anos 80. Ela viciou toda uma geração a usar os mesmos códigos, usar as mesmas piadas. Então, hoje em dia, quando você vê o cartoon, sei lá, a charge política, você vê ela também viciada em repetir a mesma piada, sabe? Eles trabalham com um jargão do humor, assim, acabou em pizza, então você desenha uma pizza, tem certas coisas que eu acho, as pessoas que trabalham com humor político e tal, elas meio que ficaram meio bitoladas, assim, por conta da ditadura militar. Mas falando da ditadura como uma coisa que cortou a criatividade. Você eventualmente era proibido de falar certas coisas, e não tinha papo, certos assuntos eram inabordáveis, você não podia tomar certas liberdades quando você ia fazer humor, mas eram coisas absolutamente contornáveis, e criou-se assim, entre o público e o artista, criou-se assim, um jargão que a imprensa, a ditadura deixava passar e o público entendia. Então você podia... Era uma coisa meio o humor tinha que ser um pouquinho mais sutil, não podia ser muito direto ao ponto, mas ele era compreensível, as pessoas entendiam o que o cartunista estava falando e tal. Então, assim, foi limitador, mas não foi totalmente... mas foi uma época que o humor era muito valorizado. Assim, quer dizer, o Pasquim e todos aqueles eram tidos como uma oposição possível. Certas coisas que não se permitia, assim, políticos dizerem em tribuna, podia sair no Pasquim. Então, ali tinha uma certa liberdade que, no fim das contas, foi bastante estimulante. O que eu acho que foi ruim é que depois que terminou a ditadura, acabou esse grande inimigo comum, assim, e aí os humoristas ficaram meio sem... sei lá, não souberam o que fazer com aquilo. Uma vez aconteceu de um carregamento de drogas entre Brasília e Goiânia, eu acho, ter sido apreendido, e a Polícia Federal, por acaso, alguém, sei lá, ali no negócio, tinha um exemplar do livro do Capitão Presença. Então a manchete no site da Polícia Federal é: polícia apreende carregamento de cocaína, êxtase, LSD, não sei o que lá, e gibi. E tinha aquela foto clássica das drogas em cima da mesa e o meu livro junto, assim. O cinema sempre se serviu dos quadrinhos fazendo adaptações para as telonas. Atualmente, Hollywood percebeu que os quadrinhos seriam a sua nova fonte dos desejos.
Eu acho que esse cinema de adaptação de quadrinhos de super-heróis, dos super-heróis, que são um fenômeno especificamente norte-americano, tem a ver um pouco com o ressecamento de Hollywood, entende? Com a falta de opções que Hollywood está apresentando em termos de histórias, de possibilidades, de novos heróis e tal. Então, os super-heróis que já viviam no imaginário dessas pessoas. E os super-heróis já estavam no mundo todo, quer dizer, eram tipicamente americanos, né? Não traíam, não abriam. Eu acho que, sem querer ser muito paranoico, mas eu acho que Hollywood tal, faz um trabalho sempre para que as coisas fiquem sob controle. Então ninguém vai fazer uma adaptação de Superman ou de Homem-Aranha ou de Homem de Ferro, qualquer um que seja melhor do que eles. Não vão conseguir. É uma coisa que eles mantêm sob controle. É um mercado que eles já tinham e que eles continuam tendo e é agora aberto para uma imensidão. Acho que até o Patati pode acrescentar alguma coisa a isso. Eu acho que a diferença que tem, né, no cinema atual de super-heróis com relação a outras épocas em que houve muita adaptação é o da qualidade, né? Tem um diferencial que é você ver Robert Downey Jr. no papel do Homem de Ferro, né? Esse outro cara, o cara que fez o Hulk, o Edward E. Norton, que também é um ator de respeito, faz o papel do Hulk, né? Quer dizer, o que tem é que justamente atores mais sutis, que não fariam esse tipo de personagem no passado, hoje fazem, porque tem um vácuo. A adaptação de qualquer mídia para uma outra, né? Ela não deve ser fiel aos detalhes, ela tem que ser fiel ao espírito da coisa, né? Então, você não trai um filme só porque mudou, não trai um produto só porque mudou a cor da roupa do personagem. Se aquilo dali serviu para contar a mesma história, para tratar dos mesmos sentimentos, então funciona. O Hollywood tinha que se voltar para eles. O melhor do filme do Homem-Aranha é o fato, aquela história dele aprendendo que ele tem poderes, ele testando aquilo, e aquilo é interessante e tal. Mas é engraçado, eu acho bacana, acho óbvio, assim, era uma coisa que estava quicando, Hollywood demorou para se apropriar desse tipo de história, mas é isso, quadrinhos vão fazer sucesso porque eles falam uma linguagem que todo mundo conhece desde sempre. Você vai aprender a ler, vendo a Mônica, lendo os quadrinhos do jornal, você sabe reconhecer aquilo como algo que é uma forma de contar a história, um pouco mais tosca do que todas as outras artes, mas ao mesmo tempo ela pode ser, em mãos certas, em mãos de gente muito boa, elas podem realmente levar você a outros universos, ela pode também transportar exatamente como a literatura e outras artes. A tecnologia de efeitos especiais de hoje em dia permite uma fidelidade maior quando se trata de adaptar para quadrinhos. Se o camarada souber usar, é muito mais fácil ele convencer a gente de que a armadura que o cara está usando é a armadura do Homem de Ferro, faz todas aquelas coisas que ela diz que faz. É muito fácil acreditar nisso hoje do que seria se o filme fosse feito no início dos anos 70. Definitivamente não é o fim. Continua numa banca de jornal ou num cinema perto de você. Here comes